Olá, bom dia, família Tupi, nesse domingo, que delícia, mais uma vez, já botou o cafezinho na xícara, já aí conversou, agora é hora do De Frente com Elas. Bom dia, Márcia Pinho. Bom dia, Isabelle Benito, trouxe o bolo hoje, não? Não, hoje não, e a gente tem um convidado que merecia um bolinho, será que de chocolate, será do que ele merecia, hein? Ele tem cara de bolinho caseiro, não? Será? Eu acho que ele tem cara de bolinho fit. Ah, é? Qual será que é o bolinho da esquerda? Já começa a polêmica. Bom dia, Marcelo Freixo. Bom dia, Isabelle. Bom dia, Márcia. Prazer imenso estar com vocês. Que bom estar de frente com vocês aqui. E olha, bolo, eu gosto de qualquer bolo, cara. Qualquer bolo? Você é aquele formiguinha? Eu sou neto de português, então um bolo com café, bolo de fubá de laranja... devia gostar menos, inclusive. Viu? Bolinho caseiro. Bolinho caseiro. Mas ele sempre tá, né? Elegante, sim, né? Elegante. Aliás, eu tomei um susto aqui. Currículo de Marcelo Freixo. O nome, gente, é Marcelo Ribeiro Freixo. Completou 54 anos agora há pouco. Nascido em Niterói. De Niterói, como falo. De Niterói, é. De Niterói. Niterói. 54. 54 anos, Freixo. 5,4. Quanto tempo dedicado à política? Olha, você sabe que não é tanto tempo assim, é porque é tão intenso que a gente fica com uma ideia, até eu mesmo, que é de mais tempo. Eu fui eleito a primeira vez deputado, eu nunca fui vereador, né? Fui eleito deputado estadual na eleição que o Cabral se tornou governador do Rio de Janeiro em 2007. Então, juro que eu achei que era mais tempo. Exatamente. Mesmo. Pois é, a sensação é porque a gente já fez tanta coisa que dá uma impressão de que está mais tempo. Mas foi eleito em 2007, 3 mandatos como deputado estadual, mas é isso, né? CPI das milícias, CPI, aquela confusão, a oposição ao Cabral, aquela intensidade toda que foi o Rio nesse período. E agora é deputado federal. Então, na verdade, eu estou no 4º mandato, não tem tanto tempo assim. Você teve aí 3 mandatos consecutivos como deputado estadual, né? Também presidiu a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ, da Assembleia Legislativa. Quando a gente fala que você é professor, você acha que isso influencia na sua relação com os jovens? Porque você é um político, na sua idade, 54 anos, nós temos vários políticos nessa faixa etária, mas você tem uma identificação muito grande com os jovens, né? Por quê? É o professor? Eu acho que sim, Márcia. Eu acho que tem uma coisa da linguagem, eu, assim, fui professor 20 anos em sala de aula, né? É um tempo considerável. E eu tenho paixão pela sala de aula. Eu tenho paixão pela aprendizagem. Pra você ter uma ideia, eu fui eleito deputado e eu continuei dando aula como deputado. Claro que com uma carga horária muito menor, mas para não deixar tamanha a minha paixão. Quando veio a CPI das milícias, que foi no início do primeiro mandato, que veio a ameaça, ter que andar com segurança, aí eu não tinha mais condição de ter uma regularidade de horário nas escolas, porque eu passava a colocar em risco a escola, os alunos. Aí eu tive que sair, que para mim foi o pior da vida, ter que largar a sala de aula. Por mim, eu teria continuado em sala de aula, porque eu tenho uma paixão muito grande. Essa coisa de se relacionar com o jovem, e eu sempre gostei de dar aula para tudo quanto é idade, né? Eu gosto de dar aula em escola, né, em garotada, porque é muita energia, uma coisa de vida, uma coisa de sabedoria. Professor você do aprende quê? muito. Professor de história. Agora, Freixo, você fala desse destaque quando o Rio ficou fervoroso a partir de 2007, 2008, e parece que esse caldeirão não esfria nunca, né? A gente sempre é impressionante, o Rio de Janeiro. E eu me lembro muito bem, o Freixo está falando porque ele presidiu a CPI das milícias, da investigação das milícias no Rio de Janeiro, precisou de escolta, né, por muito tempo, e eu te entrevistei no auge dessa escolta, no auge das ameaças, inclusive, para as pessoas entenderem uma curiosidade aqui, a gente tinha que marcar com a assessoria do Freixo, por um telefone que a gente recebia, numa casa em Santa Teresa, em que ninguém sabia o endereço, a gente recebia pouco antes, para ir até o Freixo, chegava primeiro, os policiais chegavam primeiro, para depois a gente fazer a entrevista. Naquele momento, eu confesso para você que eu fiquei muito tensa. Eu imagino viver dessa forma. Quanto tempo você viveu e que tipo de ameaça que era essa? Olha, Isabel, isso foi uma das coisas mais terríveis da minha vida. Até hoje eu vivo com escolta, vivo com carro blindado, vivo com cuidados. Esse período, eu lembro perfeitamente o que você está dizendo, a gente viveu isso junto, você cobriu muita coisa ali na época, e foi muito importante para a gente. A imprensa cumpriu um papel muito importante naquele momento ali da CPI. Se não fossem vocês da imprensa, eu acho que não teria nem tido a CPI, para falar a verdade, né? Vocês criaram uma pressão sobre a Assembleia Legislativa muito legítima, até porque você vai lembrar, eu apresentei o pedido de CPI, ele ficou 1 ano trancado para investigar as milícias, quando os jornalistas
do jornal O Dia foram barbaramente torturados na favela do Batã, né? É que aí a imprensa inteira cobrou demais e a gente conseguiu abrir a CPI. Então, assim, eu sempre falei isso. Eu agradeço a gente ter conseguido fazer esse trabalho por causa da imprensa que cobrou corretamente da Assembleia Legislativa. E agora, a gente mexeu num vespeiro ali, né? Você imagina hoje, olha para o Rio de Janeiro hoje com essas milícias do jeito que estão, tomaram conta no Rio de Janeiro. Eu já falei, acho que o desafio hoje para o Rio de Janeiro é tirar ele da mão do crime. A gente tem que tirar o Rio da mão do crime. Hoje uma quantidade enorme de pessoas vive tutelados, vive controlados pelo crime. Não vive... com liberdade. Não existe Constituição, não existe lei. O que acontece é o crime que manda. É o preço do gás, é o preço da internet. Quem manda... Transporte. Não é transporte. Quem manda não é o governo. Quem manda é o crime. Seja do tráfico, seja da milícia, mas a milícia cada vez maior, cada vez dominando inclusive o tráfico. Na época... A milícia estava ainda, era forte já, mas não se compara ao que tem hoje. A gente falou, tem que investigar, porque isso aqui vai virar um negócio, vai virar máfia. Vai botar o Rio de Janeiro de joelhos. Mas você não tinha medo, Freixo? Por você tem filhos. Isabela, eu tenho, assim, pra você ter uma ideia, assim, em 2006, a milícia matou meu irmão. Sim. Né? Irmão de pai e mãe. Matou o Renato, meu irmão. E foi uma covardia muito grande, assim, era um menino... Ele descobriu um esquema dentro de um condomínio, Exatamente, né? Ele era síndico de condomínio, ganhou o condomínio, um rapaz trabalhador a vida inteira, como todos lá de casa. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, a gente é de família muito humilde, né? Meu pai era inspetor de colégio, então não tinha nem escolaridade. E aí a gente estudou ali, estudando a vida inteira, né? O Renato trabalhou em loja, trabalhou, enfim, um monte de lugar. Aí ele consegue comprar um apartamento... desses financiados por 3 encarnações, né, da Caixa Econômica Federal, e aí no condomínio um grupo de novos moradores assume. Quando ele vai assumir o condomínio, ele era muito rigoroso, muito correto. Lá em casa tinha isso, né, assim, tem que ser muito certinho. E aí o Renato foi lá e olha, vamos moralizar isso aqui, vai ser tudo dentro da lei. A segurança era feita por um grupo de gente ligada a esquemas de milícia, né? De policiais ligados à milícia. Isso antes do Freixo ser político ainda, Antes de eu ser deputado, em 2006. E aí meu irmão falou, olha, cria uma empresa, regulariza, tem que ser certo. Os caras falaram, não, vamos fazer, melhor você não fazer isso. Meu irmão bancou e eles mataram meu irmão. Sim. Né? Então meu irmão foi assassinado, deixou 2 filhas pequenas. E aí eu viro deputado, isso foi no meio da campanha. E aí eu viro deputado. Eu eleito, tinha um monte de deputado miliciano, um monte de vereador miliciano. Aí, cara, é momento da vida da gente. A vida da gente às vezes faz isso, né? Assim, ou eu abri a mão de ser, isso foi muito duro para mim. Mas ou eu abri a mão de ser político, ou eu abri a mão de ser deputado, ou eu tinha que ter dignidade pela memória do meu irmão. Ou mas eu você enfrentava. tinha medo, mas era um medo sempre tive constante. medo. Mas, Freixo, muita gente também, talvez a oposição, enfim, aí você quem vai nos dizer... dizia que isso tudo também era um grande teatro, que você não precisava desses seguranças todos, desse carro blindado. Tinha muita crítica, que você estava fazendo aquilo justamente para chamar holofotes para você. Como é que foi trabalhar com isso? Olha, assim, quem conhece a milícia, isso é uma piada, né? Por que ninguém fez a CPI no meu lugar, então? A CPI das milícias levou à prisão 240 milicianos. Deputados que eram deputados comigo foram presos. Vereadores foram presos. Todos os líderes de milícia... Todos os líderes de milícias de 2008 foram presos, todos. E se dá por causa conversa com os delegados da Polícia Civil que investigaram as milícias, pergunta para o Cláudio Ferraz, pergunta para o Capote, para todos os delegados que prenderam, que foram os caras que prenderam a milícia, a importância que teve a CPI das milícias na prisão. Num dos processos, né? O único sobrevivente era o doutor Alexandre Capote, inclusive. O único sobrevivente das testemunhas, todos foram mortos. A milícia mata, gente. Milícia é máfia, milícia mata. Primeira ação que eu tive como deputado foi apresentar a CPI das milícias. Foi o primeiro. Eu falei, eu quero que isso aqui seja a primeira coisa que eu vou fazer. Né? Agora, eu sabia que ia ser muito difícil aprovar. Quando aprovou, a gente foi muito ameaçado. Muito ameaçado. A gente tem uma caixa de ameaças inteiras de serviço de inteligência da polícia, de plano para matar. Então, assim, não é uma... Eu adoraria. Você acha que é bom andar com escolta? Você acha que é bom andar com gente armada? Você acha que é bom não poder ir à praia? Agora, Marcelo Freixo, você tá no Verdade ou Mentira. Preparado? Sempre. Verdade ou Mentira? Márcia Pinho. Marcelo Freixo está com a relação desgastada dentro do PSOL e pode migrar para o PT ou PDT? Ih, já vem para o Centrão já. Não, vamos lá. Eu acho que qualquer partido tem os seus conflitos e os seus momentos de maior
tensionamento ou não, né? A minha relação com o PSOL, eu tenho uma história muito longa. O PSOL foi candidato a prefeito 2 vezes, campanhas muito bonitas e muito bem sucedidas. Fui o deputado mais votado, né, do Brasil, como deputado estadual, o 9º mais votado do Brasil como deputado federal. Então a gente tem uma história de muita vitória dentro do PSOL. A gente vai viver um momento agora no Rio de Janeiro muito sério, muito delicado, né? Porque eu acho que o Rio tem que ser refundado. O Rio está numa situação, está entregue para o crime, né? Tá caro morar no Rio, está impossível, desemprego, fome. Então chegou um momento em que eu acho que a gente tem que enfrentar o problema. E divergências tem. A gente tem divergência dentro de casa. Assim. Eu tenho algumas divergências com alguns setores do PSOL, com outros não, mas a gente tem muito diálogo. Não tem nada de saída para partido A, B ou C. O PDT me chamou para jogar com a verdade absoluta. Isabelle me conhece bem. O PDT me chamou para ir para lá? Chamou. O PT me chamou? Chamou. Então, assim, tem convite, mas eu acho que não é hora de você dividir. Pelo contrário, o meu esforço agora é juntar todo mundo. Eu acho que a gente tem que juntar todo mundo que tem alguma coisa a ver, né, para melhorar a situação no Rio de Janeiro. Então, meu sentido é o contrário da saída. Mas a gente julga isso, então, como verdade ou mentira? Está desgastada a relação com o pessoal? Não, é mentira. Não tem essa de saída. Você falou juntar todo mundo, então eu já vou. Verdade ou mentira? Você acha que a esquerda está despedaçada no Rio de Janeiro? Eu acho que ela esteve despedaçada até agora e caminha para superar isso. Eu acho que hoje a minha esperança é muito grande, muito maior do que em qualquer outra época, para que a gente consiga ter todo mundo junto na próxima eleição. Eu acho que hoje eu tenho uma esperança muito forte disso. Na infância e adolescência, Marcelo Freixo queria ser jogador de futebol e chegou a participar de peneiras, de testes para o Fluminense e em outros clubes do Rio. Verdade ou mentira? Vocês me investigaram mais do que uma CPI. Como é que vocês sabiam disso? A gente é miliciana, não sabia não? A gente sabe mais que a milícia carioca. Gente, é verdade, mas eu tô surpreso, eu nunca falo isso em lugar nenhum. Vocês conseguiram pegar isso, é verdade. Verdade ou mentira? Agora, Marcelo Freixo está bem amigo de Eduardo Paes e vislumbra a prefeitura apoiando Eduardo Paes a governo do Estado. Não, é o contrário. Não, o Eduardo não é candidato ao governo. Com certeza absoluta não é. O Eduardo vai cumprir, eu espero também, que ele cumpra o mandato dele, que não vai ser um mandato fácil. Eu brinquei com ele outro dia, que eu falei, rapaz, aquele prefeito do Tamborim do Sambódromo passou, viu? É outra época. Não tem mais isso não, esquece esse negócio. Porque ele é meio mussum ensaboado, né? Fica bem com todo mundo. Eu falei, agora não dá não, Eduardo. Agora, tô falando isso aqui porque eu falo isso pra ele. Eu falei, agora você vai ter que se posicionar, você vai ter uma crise monumental, 400 pessoas morrendo por dia, no Rio de Janeiro, isso no Rio, né? É muito grave, assim, fila de 700 pessoas querendo UTI, a gente tem um drama, né? É muito grande, uma tragédia acontecendo, então vai ser um governo duro, e ele vai ser prefeito até o final. O debate é se eu venho ou não candidato ao governo. Freixo, para fechar aqui, você se arrepende de não ter sido candidato à Prefeitura do Rio em 2020? Verdade ou mentira? Não me arrependo. Zero de arrependimento. Não saia daí esse bate-papo aqui, ó, porque agora vem a rasteirinha, Márcia Pinho. É isso, tenha paciência que a gente volta já já. E a gente está de volta com ele, polêmico e não foge de resposta nessa calmaria. Você já viu alguém polêmico? Fala com uma calma. É Marcelo Freixo, né, Márcia Pinho? É isso, tranquilo, né? Marcelo Freixo, que foi deputado estadual mais votado do Brasil em 2014, candidato à prefeitura em 2016 e tem um currículo aí gigante, né, o professor Marcelo Freixo. E aí, nesse bloco, a gente tem uma rasteirinha. Você gosta de mulher de salto alto ou de rasteirinha? Jesus, vai ela querer me aprontar aqui, olha. Minha mulher escolhe se ela quer ficar de salto alto, de rasteirinha, descalça. É ela que manda. Agora, você cuidado que aqui, essas duas, a loira e a morena, a gente dá uma banda de vez em quando, independentemente do salto, viu? Roda de capoeira. Roda de capoeira. Falando nisso, vamos de rasteirinha aqui de leve. O que você acha quando as pessoas criticam bastante? Lá vem o Freixo falar, vai apoiar a Marcha da Maconha, vai apoiar bandido, mas ele tem um iPhone, a esquerda de iPhone, só é amigo de artista rico do Leblon. Você ouve isso sempre, né? Mas isso faz parte da propaganda política dos ataques, né? Não tem nada de verdadeiro, não tem nada que ajude ninguém a resolver problema nenhum, né? Eu lembro uma coisa que eu vou te contar que é uma barbaridade, assim. Eu fui pro segundo turno com o Crivella, né? Vocês acompanharam bem em 2016. E aí, assim, foi uma vitória difícil, eu não tinha nem tempo de televisão, consegui pro segundo turno. Eu tinha 8 segundos, eu brincava que era campanha Bolt, com 8 segundos de televisão. E aí primeiro dia do segundo turno, eu morava na Glória, eu desci, tinha um ponto de táxi, um botequim, fui tomar um café, e os taxistas, que eu conhecia todos, que eu já morava 3 anos ali, não me cumprimentaram direito. E aí eu falei, segundo turno, eu crente que eu ia receber abraço de todo mundo, né?
E aí fui lá falar com eles, a gente tá chateado, você não podia ter falado o que você falou. Eu falei, mas são 6h30 da manhã, eu não dei nem bom dia pro cachorro. Como assim? O que eu falei? 6h30 da manhã, não falei nada com ninguém, né? Aí ele falou, não, você... Aí os três pegaram o celular, abriram o WhatsApp, olha isso, Márcio. Os três tinham uma mensagem de voz, com uma voz imitando a minha, dizendo que taxista era burro, era isso, era aquilo, uma barbaridade. E quem me conhece sabe que eu não falo dessa forma e assim de ninguém. E era uma voz tosca, meio imitando a mim. Os 3 taxistas que me conheciam acreditaram que tinha sido eu. Ou seja, as famosas fake news. Fake news. Qual foi a pior que já falaram de você? Diversas. Agora eu passei por do seu uma. filho, agora eu passei por uma com meu você filho. Ficou muito bravo. Agora eu passei por uma com meu filho. Pegaram um vídeo de um garoto branco com um travesti. Olha o filho do Freire. Não é meu filho. Não tinha nada a ver com meu filho. Como meu filho é muito reservado, as pessoas não sabem quem é, né? Circula, acha que é o... E não é meu filho. Primeiro, assim, se fosse, mas não é. Então, assim, é um negócio muito violento, sabe? Então, esse negócio de maconha... Eu não fumo nem cigarro. Eu não fumo cigarro, porque eu fui criado na periferia. Eu fui criado num lugar muito violento. Eu perdi muito amigo para violência, para o tráfico, para tudo isso. E outras coisas que ficam falando. Então, assim, é um lugar de violência na política, de mentira, de fake news, que não ajuda ninguém. Né? Então, eu sou, assim, quase que toda semana tem uma fake news. Essa última foi muito violenta porque atingiu meu filho, é desonesto, é desleal, né? Então, eu tenho casca. Vai inventar, vai passar, assim, eu enfrento. Né? Vou fazer o debate. Agora, envolver família é muito desleal, é muito desonesto. No gancho aí da Isabelle, dessa coisa de você ter uma boa relação com os artistas e de usar iPhone, nem sei se você usa iPhone, enfim. Eu e todo mundo. Esses rótulos, você acha que eles dificultam a sua entrada na periferia, nas comunidades? Por isso que você acaba sendo um político elitizado, digamos assim, entre aspas? Deixa eu te dar uma notícia que é bem legal de falar aqui, até para agradecer quem sempre votou em mim e não acreditou nessas mentiras. Primeiro que eu venho da periferia. Até os 40 anos de idade, eu tenho 54, até os 40 anos de idade eu morei na periferia. Morei na periferia. Em Niterói, isso? Sim, o Fonseca, um bairro de Zona Norte, Niterói. Morei na periferia, até os 40 anos de idade, tenho 54. Então, e tenho muito orgulho. Conhecer artista, enfim, isso é bobagem, isso não tem nada demais. A minha votação, por exemplo, para deputado estadual 2014, eu tive 350 mil votos. Né? 50% dos votos, Zona Norte do Rio de Janeiro. 32%, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, essa história de que meus votos vêm... Da Zona Sul? Da Zona Sul, o mapa eleitoral... Tem mapa eleitoral. Você chega lá, você confere o mapa eleitoral. Mostra o contrário. Mas dizem que você tem dificuldade de entrar nas comunidades, não é verdade? Tem dificuldade de entrar em área de milícia por razões óbvias. Né? A gente prendeu os caras... É um absurdo a gente falar disso, né? Mas o tráfico... Entrar na milícia não pode. No tráfico você entra... Mas o tráfico hoje faz acordo com o candidato. Coisa que eu nunca fiz na minha vida. Até porque eu nunca fiz campanha com dinheiro. O tráfico vende os lugares para candidato A, B ou C. Vários desses candidatos que depois vão dizer que eu que defendo bandido. E faz acordo com o tráfico para fazer campanha lá dentro. Falando nisso, é isso que você queria tocar e aí a gente falar... Porque assim... Todo mundo fica falando, tá defendendo bandido. Nunca defendi bandido na minha vida. Agora, eu não posso defender tortura, não posso defender execução. Agora, eu trabalhei dentro de presídio muitos anos como educador, como professor. E tenho muito orgulho disso. Trabalhei como alfabetizador de adultos, como professor de história. Aprendi muita coisa dando aula dentro das prisões. Você não querer que as pessoas sejam assassinadas, não querer que as pessoas sejam torturadas, querer que as polícias cumpram a lei, não é defender bandido, é defender a lei. Quem tem um filho preso, e são muitas as pessoas no Rio de Janeiro que têm um filho preso, não precisam ter seu filho torturado. Ele cometeu um crime, ele vai pagar pelo crime que ele cometeu naquilo que a lei determina. Não tem que ter nenhuma pena além do que a lei prevê. Isso não é defender bandido. A gente tem que parar com essa história de um Brasil do chicote, do tronco, do justiçamento no lugar da justiça. Eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Para com isso, gente. A gente tem que fazer a lei valer, porque um dia é o filho do outro dia pode ser meu filho. Isso sem contar presos por engano que a gente viu aí aos montes, né? Basta ser preto, basta morar na periferia, que você sabe que você vai ser tratado diferente da justiça. Eu tenho uma curiosidade que com certeza muitos dos nossos ouvintes também têm, e eu acredito que a Isabelle também. Quando a gente fala da Comissão de Direitos Humanos, como é que funciona a escolha dessa defesa? O que eu quero dizer com isso? A gente está aqui com um caso que é, enfim,
terrível que foi a morte do menino Henri. Claro. Né? Um Nossa caso que Senhora. comoveu a imprensa, com certeza os políticos, o Brasil, o mundo. Tá. Por que casos como, por exemplo, daqueles 3 menininhos de Belford Roxo desaparecidos, que até hoje que a gente... dizem que foram mortos porque roubavam uma gaiola de passarinho, que o tráfico teria matado eles, por que até hoje ninguém entra nessa luta para saber o paradeiro dessas crianças? Mas entrou, a Comissão de Direitos Humanos recebeu a família. Ela recebeu a família. E aí, avança? Ou isso acaba parando porque o Estado não... Eu acho que o que a Márcia quer dizer é o seguinte, acho que a Márcia quer dizer o seguinte, a gente fica com a impressão de que quando é a polícia que é acusada como ter matado alguém de forma errada, a comissão tem um volume maior. E quando parece que é o tráfico que matou, não aparece essa defesa, entendeu? E como é que a gente escolhe as prioridades? Marielle foi uma prioridade. Claro. O menino Henri é uma prioridade, mas por que os meninos da Baixada são esquecidos? Não são. São? Não, imagino, não são. A grande vítima, as grandes vítimas de violência são todas de periferia e favela. Como a gente vive num lugar muito violento, um lugar que a gente não consegue ter direito, você tem que ter direitos humanos para todo mundo, porque você tem que ter a lei cumprida. Por exemplo, eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos. Um dos projetos que eu fiz foi criar um protocolo de assistência para mãe de policial morto. Isso é um projeto meu. Porque o policial morre, e morre aos montes, policial no Rio de Janeiro, não tem, Isabel, não tem protocolo. Assim, o que o Estado faz quando morre? Quem procura a mãe? Qual a assistência? A mãe deixa de receber o salário, vive numa miséria, geralmente são pessoas humildes. A gente criou, eu chamei a polícia, fez esse trabalho junto com o setor de psicologia da PM, a gente fez um projeto e aprovou. Hoje tem um protocolo de atendimento aos familiares de policiais mortos, feito dentro da Comissão de Direitos Humanos. E é obrigação. Não é para bater palma, não. É obrigação. Você tem que ter os direitos humanos do policial. Tem que ter de todo mundo. Agora, de 0 a 10. De 0 a 10. Marcelo Freixo, Rodrigo Maia. De 0 a 10, eu vou dar 5 para o Rodrigo. Ele tem uma cabeça econômica muito diferente da minha. A gente tem muitas diferenças. Eu acho que o Rodrigo conduziu a presidência da Câmara, muitas vezes com habilidades e decisões importantes, com outras a gente divergiu bastante. A gente já foi adversário político aqui, mas é uma pessoa que está no campo da democracia. Isso é importante. Não é um fanático, é uma pessoa que está no campo da democracia. As diferenças que você pode ter com ele, você vai tratar no debate político, né? Então é uma pessoa que está no campo que eu acho que é saudável. Então acho que é isso, assim, 5, porque você tem divergências, você tem convergências. Auxílio emergencial do ano passado. Bolsonaro ofereceu R$200. Nós, no Congresso, na presença do Rodrigo, é que botamos para 600. Os brasileiros receberam R$600 porque fomos nós, no Congresso, que votamos 600. Porque a proposta que chegou do Bolsonaro era 200. E foi com o Rodrigo. Então, essa é uma vitória. Ponto para a gente, ponto para o Rodrigo e para quem estava lá brigando por 600. Em outros momentos, eu acho que ele agiu de uma maneira divergente da minha, mas faz parte da vida política, pensar diferente. Márcia Pinho. Black Blocs, de 0 a 10. 0. 0. Porque eu não concordo com a violência como forma de fazer política, seja de quem for. Eu acho que não é um método aceitável, né? É claro que eu não posso concordar com você sair espancando, né? Assim, você pega, investiga, você tem que cumprir a lei, gente. Eu sempre defendo o seguinte, vamos cumprir a lei. Falando em lei, 0 a 10, Sérgio Moro. O Moro? 0. Porque não pode o judiciário servir a projeto político. Eu tenho muito respeito pelo Poder Judiciário, ele é muito importante. Não pode um juiz fazer acordo com o promotor para condenar um réu específico, seja ele quem for. Não pode você ter um projeto político e depois virar ministro. Não pode você prender alguém que vai ser candidato a presidente para você decidir uma eleição e depois você vira ministro do cara que você ajudou a vencer. Isso é um escândalo. Isso é grave. Entendeu? Então não interessa quem é o réu. Não interessa se o réu é Lula, se o réu é A, B ou C. Eu não vou falar um nome, eu vou perguntar de 0 a 10 o momento atual da política brasileira. O momento atual bom, eu estou dando muito 0 aqui, né? Mas enfim, não tem jeito, é 0, mas porque a gente não pode misturar política com fanatismo, né? E hoje a gente tem um grupo de fanáticos que está negando vacina, né? Que não comprou as vacinas que o povo precisa tomar, que eu acho que o presidente Bolsonaro, no lugar de chamar governadores, chamar prefeitos, comprar a vacina,
garantir que a gente tivesse um plano correto, fez o contrário disso. Brigou com o prefeito, brigou com o governador. O Brasil vai ser um dos lugares do mundo que mais vai ter gente morta. Por quê? Porque os outros lugares acertaram mais do que a gente. Então, quando você mistura política com fanatismo, você tem um resultado muito ruim. Vou até mudar meu 0 a 10 agora. 0 a 10 me veio à cabeça. Dória. Eu daria, sei lá, abaixo da média, 4 pro Dória, mas ele acertou muito nas vacinas. Ele tinha apoiado o Bolsonaro, se arrependeu, é atacado por Bolsonaro de uma maneira, inclusive, muito tosca e violenta, mas ele acertou na questão das vacinas. Eu acho que hoje, se o Brasil conseguiu avançar na vacina, muito se deve ao que o Dória fez em São Paulo. Outras coisas eu discordo muito dele, mas no ponto da vacina, eu acho que ele foi correto. E a gente está de volta com o nosso convidado, o professor político Marcelo Freixo. É isso aí. Tá gostando, Márcia? Olha, eu tô achando uma conversa bem honesta, hein? É? Eu acho que a Márcia tá te dando umas cutucadas aí. Ela nunca foi assim. Hoje ela mesmo? tá afiada, porque sabia, a Freixo? gente recebe artista. Hoje eu tô recebendo um deputado federal. Será que a Márcia é de direita, Freixo? Está na minha direita, mas eu não quero crer. Não quer criar polêmica de polarização, né, Márcia Pinho? Aqui a gente isso. não polariza, a gente polemiza. Simbora, então? É que eu tenho o hábito de sapato alto, você sabe, Ela né? só Eu anda não- no salto Até descalço eu ando na ponta do pé, então... Falando nisso, nosso terceiro bloco, a gente não poderia deixar de falar, né, Freixo? A gente tá aí, quanto tempo, quantos dias, vocês contam os dias, sem saber quem mandou matar a sua companheira, amiga Marielle Franco, né? Inacreditável, né? Você tem 3 anos, né? Muita gente está ouvindo a gente, deve ter recebido coisas da Marielle, falando mal da Marielle, ou questionando a investigação sobre a Marielle. Gente, assim, a gente está falando de uma jovem brutalmente assassinada, covardemente assassinada, uma pessoa que só fez o bem, uma pessoa que quem conhecia sabia, a maior lembrança era o seu sorriso, uma pessoa que tinha sonhos, uma pessoa que viveu na favela da Maré, conseguiu estudar, fez mestrado, era uma vencedora. Onde você estava naquela Entendeu? noite de março? Você lembra quem que te ligou? Como que foi Lembro o momento? tudo, lembro perfeitamente. Eu estava, na época eu não morava ainda junto com a minha mulher, não morava com a Antônia, a gente morava em casas separadas. Eu estava na casa dela, né? Na zona sul do Rio, e era um dia de jogo do Flamengo. E pior, sabe, um negócio impressionante, a gente estava falando da Marielle, porque a minha mulher era muito amiga da Marielle também, a Marielle tinha a Antônia como uma referência muito grande, e a gente falava da Marielle, falava do futuro da Marielle, do projeto, onde é que ela estava acertando, enfim, estavam falando dela. Aí estava no meio da conversa, tocou meu telefone, era o Arley que estava me ligando, que era o chefe de gabinete da Marielle. Como o Arley é um flamenguista roxo, eu achei que ele estava me ligando por alguma coisa do jogo que ia começar. Então, como estava no meio da conversa, eu não atendi, eu falei, na hora do jogo eu ligo para o Arley. E aí toca de novo, com a terceira vez, ninguém liga para o outro, né, 3 Pra vezes zoar de seguidas futebol. para falar bobagem, né? Só se tiver bebum. Aí eu fui, atendi o telefone, ele falou, atiraram no carro da Marielle. Assim, de imediato, nem boa noite. Aí eu falei, quê? Eu falei, como assim? Que história é essa? Que atiraram no carro da Marielle? Aí eu falei, a Marielle estava indo para casa, no meio do caminho tem tiro no carro, não sei direito o que aconteceu. Isso tinha acabado de acontecer. Aí eu falei, mas quem é que sabe? Quem está com ela? O que aconteceu? Né? E eu fiquei em pânico, né? Eu falei, mas onde está? Foi perto da prefeitura, mas eu não sei mais nada. E aí eu, enfim, comecei a ligar e não conseguia falar com as pessoas. Aí o Marcelo Salles, que é o marido da Fernanda, que estava no carro com a Marielle. A única sobrevivente do carro. A Fernanda trabalhou na minha equipe durante muitos anos também, né? Junto com a Marielle. Toda a equipe da Marielle tinha vindo da minha equipe, que era uma coisa só. E aí o Marcelo me ligou, né? E eu falei, Marcelo, o que aconteceu? Aí ele falou, olha, a Fernanda e a Marielle estavam no carro, mas isso, você imagina como era a conversa, os gritos, nervoso, né? Que eu estou contando, enfim. Mas aí ela falou, olha, a Marielle estava no carro, junto com a Fernanda, e o carro foi metralhado. Mas, assim, aí eu falei, bom, bala perdida, assalto, blitz, sei lá, o Rio de Janeiro, lamentavelmente, o Rio de Janeiro, essas coisas podem acontecer. Aí eu falei, cadê a Fernanda? Ela falou, a Fernanda está em casa, e a Marielle? Aí ele falou, Marielle está no carro. Nossa. E você vai ao local, né? Aí quando ele falou, Marielle está no carro, aquilo gelou em mim, né? Eu falei, Marielle morreu? Porque isso não tinha, por mais que a pessoa tivesse falado, embaleou, não entrou em nenhum momento entrou na minha cabeça a ideia da Marielle morta.
Falei, um tiro pegou no carro, né? Tiro de raspão. Mas isso nunca não entrou na minha cabeça. Não sei se eu não queria, né? Mas não entrou. Eu falei, Marielle morreu? Né? E aí ele falou, morreu. Ela e o Anderson, né? E aí eu fiquei desesperado. Aí eu falei, onde foi? Aí eu fui para lá. Eu devo ter levado 5 minutos, assim. No caminho eu liguei para a polícia, liguei para o chefe da polícia, liguei para o chefe da delegacia de homicídio, já fui ligando e falei, olha, vai para lá, perto da prefeitura, rua tal, enfim. E aí eu cheguei junto com a polícia. E viu a cena. Né? E aí eu cheguei lá e ela... Freixo, por que você acha que tanto tempo depois, o que dificulta chegar em quem mandou fazer isso? Ela aprendeu com a gente. Você me acompanhou muito lá na Assembleia Legislativa. Conhecia a Marielle também. Você conheceu a Mari, assim, eu sempre fiz política, ao contrário do que as fake news ficam falando de mim, né? Que eu defendo isso, defendo aquilo, que eu sou radical. Nunca fui radical. Eu converso com todo mundo, dialoguei com todo mundo. Meus projetos de lei eram projetos de lei com muitos deputados de outros partidos. Eu sempre dialoguei com todo mundo, sempre conversei com todo mundo, sempre fui da conversa. Eu sempre falo que se eu não conversasse, eu não tinha sobrevivido de onde eu vim. Então eu sempre converso. E a Marielle era a mesma escola, era a mesma coisa. A Marielle conversava com todo mundo. Será que isso aconteceu com ela? Você Cara, consegue parar para pensar 3 anos depois? Olha, eu vou ser muito honesto. Assim, esse é o maior desafio da minha vida. Assim. Por isso que eu acompanho essa investigação. Eu acho que a investigação no primeiro ano teve muito problema, sabe? Eu acho que a Polícia Civil, inclusive, deveria investigar a investigação que aconteceu no primeiro ano. Tem coisa ali que tem que ser explicada. Doutor Geniton. Ele e o chefe da polícia na época. Assim, por que não pegaram determinadas câmeras? Porque, vamos lá, eu não sou policial. Se alguém me perguntar o seguinte, se alguém perguntar para você, mataram uma pessoa ali, se você virou agora delegada daquele caso, o que você vai fazer? Na mesma hora você vai falar, pega as câmeras. Não precisa ser um especialista. Né? Isso é o beabá. E não pegaram. Não pegaram câmeras de lugares decisivos. E o que te faz acreditar que a gente ainda vai ter essa resposta? Então, assim, cometeram erros no início, que eu vou chamar de erros, que são muito graves, que precisam ser investigados. Eu estou falando algo aqui que é polêmico, né? Como você diz que eu sou polêmico, mas eu não posso não falar. Entendeu? Assim, tem uma pessoa que foi assassinada e 3 anos depois não tem uma resposta. Tem uma mãe que enterrou uma filha, tem uma filha que enterrou uma mãe, sabe? Tem uma família destroçada e tem uma democracia. E tem um Rio. Eu digo uma coisa, a morte da Marielle é o atestado de óbito do Rio de Janeiro. Porque você não pode, Márcia, desculpa, porque você não pode ter uma vereadora. Não interessa se ela é de direita, se ela é de esquerda, se ela é de partido. Não interessa, não estou falando disso. Mas tem uma vereadora que é assassinada por uma razão política, que tem um grupo político que é capaz de matar como forma de fazer política e você não sabe quem é. Então, isso é muito sério, gente. Por que Marielle? Porque, assim, num primeiro momento, parecia que ela era o grande fronte, né, das denúncias de milícia. Não, né? não era. Mas não era, né? Não, nunca foi. Por que Marielle? Você acha que foi o alvo errado? Você acha que houve um engano? Tem várias linhas. Você acha? Assim, o que você pensa eu quero dizer disso? que eu confio no Ministério Público, confio na Polícia Civil, eu acho que é importante, cobro deles, porque tem que cobrar, porque é minha função cobrar, como cidadão, inclusive. O delegado atual é o doutor Moisés, é um jovem sério, um delegado importante. Foi ele que solucionou o caso, inclusive, da morte do Fernando Inácio, que cá entre nós, conhecendo a história do Rio de Janeiro, não é uma decisão simples. Sim. O Ministério Público tem nas promotoras um trabalho sério, são pessoas honradas e sérias. Agora, a gente tem que saber, a gente precisa descobrir quem mandou matar. A prisão dos dois, né, do Rony Lessa e do Elcio Queiroz, foi importante. Tem 2 anos que eles estão presos, eles vão a julgamento, eles vão ao tribunal do júri. Né? Eu tenho sempre a esperança que depois de condenado, pode ser que eles falem alguma coisa. Hoje a delegacia tem uma linha de investigação, né, que pode chegar aos mandantes. É claro que eu não posso falar demais aqui, mas eles têm uma linha de investigação que eu acredito que possa chegar ao mandante com todas as dificuldades que tem. Mas é preciso ter materialidade, né? Mas tem que ter materialidade, tem que ter prova. Né? E eles eles têm uma linha. Eu juro por Deus, Márcia, assim, eu olhei tudo que a Marielle fez. Porque ela virou vereadora, ela foi 1 ano vereadora. 1 ano vereadora. Então eu falei, gente, será que a Marielle fez alguma coisa que eu não sei, que eu não sabia? Eu olhei todos os ofícios que ela assinou, todas as reuniões, todas as audiências. Eu não consigo ter ideia da razão de tamanho. Porque não foi uma... Gente, ela foi fuzilada, um negócio muito brutal. Entendeu? Assim, é um recado pra gente. Você chegou a pensar um recado? Claro. Você acha que quem fez imaginava que ia ser tão grande desse jeito? Não, né? Quem matou não tinha a menor dimensão do tamanho que isso ia tomar. Porque nem nós tínhamos. Mas fala a verdade. Não, impressionante, assim, na noite da morte, assim, eu estava completamente
dilacerado, eu e todos que estávamos ali, e nós marcamos, ali na hora, né? Marcamos o velório para o dia seguinte, porque é aquela hora que você tem que tomar decisão, né? Você tem que ir no ML, você tem que marcar, você tem que tirar isso da família. Não cabia a família ter que fazer isso, a gente assumiu. E a irmã também, a Aniele, foi muito correta, muito forte. E a gente marca o velório no dia seguinte. O velório da Marielle na Câmara dos Vereadores no dia seguinte tinha uma multidão na porta. O mundo se levanta. Vamos respirar um pouquinho aqui? Bora. Escolha um. Será que ele vai conseguir escolher, Márcia Pinho? Vamos lá então, Márcia Pinho. Rodrigo Neves ou Benedito da Silva? Rodrigo Neves, tem que escolher um dos dois? Sim. Eu gosto dos dois. Ok. Gente do céu. Rodrigo um, Neves, leva pra casa. ex-prefeito de Niterói. O Rodrigo Escolhe um e põe no colo. Você sabe que o Rodrigo quase foi meu aluno. Eu conheço o Rodrigo dele que ele tem 15 anos. Né? Porque ele era aluno de um colégio que eu dava aula. Eu dei aula com o pai dele que faleceu há pouco tempo. Sim. Né? Esse mês, professor Edson, de matemática. Então, conheço o Rodrigo desde criança. Mas se eu tenho que escolher um, eu vou escolher a Benedita em homenagem à história da Benedita, e o Rodrigo certamente vai me compreender. Tá certo. Mas a história da Benedita é muito bonita. Pra descontrair aqui, eu vou te fazer escolher 2 lugares que te mandam sempre. Cuba ou Venezuela? Cuba, claro. Imagina, ainda mais tá vacinando. Verdade. Pode me mandar para Cuba agora. Eu vou tomar junto. vacina. Eu vou Vamos embora comigo. Ciro Gomes ou Fernando Haddad? Ciro ou Fernando? Gente, vocês vão me matar aqui. São 2 amigos, os 2 frequentam minha casa. Adoro os 2. Tem que escolher um deles. Yes. Pô, Pelo cacete. temperamento, Fernando. Pelo temperamento, o Haddad. Pela Economia, o Ciro. Pela economia, o Ciro. Obrigado. Poderia Isabelle. ajudar. Isabelle tá te dando ajudar. cola, não vale. Obrigado. Ela gosta de Ai. mim, ela gosta de mim. Chico Foi ótimo. Buarque ou Caetano Veloso? Essa é a pior pergunta do planeta, né? No campo de futebol, o Chico Buarque. Né? Eu joguei no Politeama. Mas as letras do Caetano... É isso, o Chico é o poeta do cotidiano, né? O Caetano é um gênio absoluto. Mas eu Politeama, vou... que é o campo Politeama, de futebol do Politeama. Chico, lá no Recreio dos Bandeirantes. Mas eu escolho, para não dizer que eu não me posicionei em nada, eu vou escolher o Caetano. Luciano Meu Huck amigo. ou Sérgio Moro? Ah, não, gente. Peraí. Vai. Luciano Huck ou Sérgio Moro? Tá Huck. fácil. Luciano Huck, claro. É ótimo apresentador. Chopp gelado ou água de coco? Chopp, Chopp. claro. Gosta Depois de do- muito chopp, é água de coco. Ah, pra curar ressaca. Exatamente. No dia seguinte, água de coco. Ah, no dia seguinte, aí tá bom. Ah, a gente respirou um pouquinho aqui. Inclusive, a gente agora vai de novo de música. Você é um cara que gosta de uma sofrência, Marcelo Eu não tenho Freixo? muito tempo para isso, não. Ah. Não dá tempo da sofrência, mas... todo Quantos mundo- casamentos? Casamento mesmo? Eu acho. Rapaz. Desculpa, meus ouvintes queridos, isso é de uma caoseira, né? Quantos casamentos? Fala, Marcelo Vamos lá. Freixo. Olha, eu fui casado... Eu preciso contar. Quer uns Eu dedos? fui Ele casado- foi Não, 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 conquistador. não, não, não. A gente conhece, ele foi conquistador. Não, brincadeira, Foi brincadeira. casado com um Não tem coleguinha. tempo pra A gente uma conhece sofrência. teu Fui passado. casado com ele. Foi Não, mas casado eu tive... Teu passado te condena, Um Marcelo beijo pra eu Freixo. tive- Renatinha Stuart, que já foi mulher de Marcelo Freixo, nossa Verdade, colega minha maravilhosa. grande amiga querida. Eu fui casado 3 vezes, estou no 4º casamento. No 4º casamento. Pra sempre, agora é pra sempre. Agora é pra sempre. Quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. Uma menina e um casal, menino, né? né? Um casal. Meu filho tem 30 anos e minha filha 22. Não quis mais ter filho, não? Tanto Não, casamento então, a assim. Antônia tem 2 filhos, Ah. né? É um casal também, e pequenos, né? 8 e 7. Então tá ótimo, né, gente? Eu tenho 30, 22, 8 e 7, tá ótimo. Ah, não, já deu, então já fechou deu, a conta. Já tenho a O fábrica, carro já tem que ser grande pra caber Pô, todo não é? mundo, né? É. A gente está de volta nesse domingo de manhã. Domingo de manhã, será que ele vai ao Maracanã? Tá com saudade do Maraca, Marcelo Freixo? Olha, essa é a maior saudade que eu tenho do Rio de Janeiro, sabia? Na verdade, é uma saudade que eu tenho quando minha vida não era pública, né? Tem isso também, não é, vamos falar a verdade, não é só a pandemia. Eu sempre fui rato de Maracanã. Eu tive prazer, eu frequentei a geral do Maracanã. E eu lamentei muito o fim da geral, uma das coisas mais... Eu lutei muito contra o fim da geral, né? Porque para mim aquilo foi a coisa mais antidemocrática que fizeram no Rio de Janeiro, que foi acabar com a geral do Maracanã. Falando em Maraca, falando em polêmica, você concorda que o Maraca tem que trocar de nome pra Não, Pelé? claro que não. Não, né? Um erro, pelo amor de Deus. Erro bizarro, não pode. Mas eu acho que eles já voltaram atrás, não vão fazer isso, já tiveram bom senso. É bom, errar todo mundo erra, o importante é quando você reconhece que errou e volta atrás. Estádio Mário Filho tem uma razão de ser. O Maracanã, quando foi construído, teve um grande debate sobre o Maracanã. O Mário Filho tem uma pessoa importante. A gente não pode mudar o nome das coisas assim. O tempo, ele não é o tempo só do que a gente vive, né?
Então, se você está homenageando alguém que foi um carrasco, foi um ditador, ok, você muda porque, né, você não vive mais numa ditadura. Agora, não é o caso do Maracanã. Principalmente no momento que a gente vive, né, Márcia Penha? Pelo amor de Deus. Vamos lá, Márcia. Então, queria saber se Marcelo Freixo é treteiro. Gosta de uma treta, de uma Eu acho que de uma sim. conversa. Eu acho que não foge de uma treta, não. Não, fugir eu não fujo mesmo, não. Não, Assim, né? se eu puder resolver no diálogo... Mas você prefere a treta política ou a treta da fofoca, dos bastidores de rede social? Ah, não, isso eu não tenho a menor paciência. Não. Nenhuma? Treta de fofoca de rede social, zero paciência. Treta política é bom porque a gente vive disso, né? O que você assiste? Você tem momento de folga na vida? Fora política. Não é possível que você fica vendo política na televisão. Não, O que não você fico fica? vendo. Que Domingo você... ele vê Silvio Santos. Ele ouve a Super Rádio Tupi e vê Silvio Santos. Boa. Não, eu adoro futebol, assim, pra mim é uma terapia, assim, então eu vejo jogo em casa, assim, eu não sou muito de ver televisão, não. Eu gosto muito de ler, né? Eu gosto muito de ler, por causa de, enfim, Vamos professor. perguntar logo. Você gosta de Mas gosto de assistir futebol. os debates e os pronunciamentos do nosso querido, ilustríssimo, maravilhoso presidente da República, Jair Bolsonaro? Nem amarrado. Você bate panela? Bato panela. Bato muita panela. Bato muita panela. Bato e estimulo que batam panela. É Então vou te democrático. cutucar numa treta aqui, que você não Vambora. foge de treta. Em nenhum momento você acha que o presidente Jair Bolsonaro acerta ou acertou? Quando dorme. Caraca! Quando dorme porque ele não fala. Qual que você acha que é o maior erro, então? O que você acha, já que a gente está falando? Você é o maior opositor, isso não é novidade para ninguém. Além de ter Você- nascido, olha, tem na verdade, assim, eu acho que a gente não devia nem ter chamado isso tudo de pandemia, né? A gente tem que chamar, porque pandemia é quando quem mata é o vírus. Isso aconteceu na Austrália, aconteceu aqui, você tem que chamar de morticínio, genocídio, você tem que chamar de outras coisas, porque aqui as pessoas estão morrendo porque o presidente falou que era uma gripe, que o povo mergulha no esgoto e não pega nada, né? Porque não precisa usar máscara, estimulou as pessoas a aglomerarem, brigou com o prefeito e governador quando tinha que chamar todo mundo. Então as pessoas não estão morrendo por causa do vírus, estão morrendo por causa de um irresponsável que está na presidência da República. É por isso que as pessoas estão morrendo. E a gente está chegando a 500 mil pessoas mortas, gente. Todo mundo aqui conhece alguém que morreu. É muito trágico. Eu tenho vários amigos que morreram, eu tenho amigos que morreram novos. E você vê uma Pelo perspectiva amor de da gente sair de tudo isso? 22 tem eleição, né? Então, eu vou entrar nisso aí rapidinho. Dentro do cenário político de Marcelo Freixo, tudo dando certo, você vindo candidato a governador, eu vou pular algumas páginas, tipo novela, 3 meses depois. Se você hoje estivesse no lugar de Jair Bolsonaro, o que Marcelo Freixo faria no momento de pandemia? Primeiro que você teria um Ministério da Saúde que seguisse as orientações da saúde. Eu não ia botar um ministro da saúde, não ia trocar 4 vezes o Ministério da Saúde. Eu ia ouvir os profissionais da saúde, ia valorizar os profissionais da saúde, ia comprar as vacinas que ele deixou de comprar, não ia ficar brigando com a China e com a Índia e depois não ter onde comprar vacina, estimularia as pessoas a usar máscara e não ir para a rua, chamaria os governadores e prefeitos para fazer um grande pacto para não permitir que as doenças, que o vírus se prorrogasse. Hoje o Brasil é um lugar de laboratório de novos vírus. Está aí, já tem um novo vírus agora, um novo tipo de vírus que é mais potente, que mata ainda mais. Não precisa ser nenhum gênio para dizer o que eu estou dizendo, não. Pelo Você é a contrário, favor do lockdown? né? Evidente que o lockdown traz um prejuízo econômico, mas não teve nenhum lugar do mundo que deteve o vírus que não foi com isolamento social. Gente, pelo amor de Deus, esse é um vírus que tem no planeta inteiro. O planeta inteiro tem o vírus. Vamos olhar para o mundo. Vamos lá, quem conseguiu reduzir o número de mortes fez o quê? Porque basta copiar. O vírus chegou aqui depois de ter passado pelo mundo inteiro. A gente teve tempo de olhar para o que aconteceu para o mundo para saber Fazer o um que copia você... e cola, né? O que deu certo no mundo, o que deu errado no mundo. Ele fez tudo que deu errado. Mas por que você acha que ele Bolsonaro fez tudo que tudo deu que deu errado? errado? Porque é uma besta. Não é porque é um fanático. Não é porque é uma pessoa que não tem respeito à vida. Porque só está pensando na eleição dele. Não está na hora de pensar na eleição dele. Está na hora de fazer o seguinte, olha, gente, o lockdown é um problema. Né? Aumenta o desemprego, né? Por isso você tem que ter auxílio, você tem que ter sistema de crédito, você tem que ajudar os empresários. E você sente tem que os dar... deputados, que também não são de oposição, porque você já é de oposição desde sempre, alguns que já apoiavam, você viu que nessa pandemia perceberam Sem os dúvida, erros? sem dúvida. Você percebe Muitos. isso lá? Claro, e tanto lá quanto na sociedade. A rejeição dele vem aumentando, né? A rejeição dele vem aumentando muito por causa disso. Ainda tem uma margem de
quase 30% de apoio, mas já foi muito mais. Ele vem caindo porque, lamentavelmente, eu queria muito, juro por Deus, gente, eu queria muito que ele acertasse. Todos Juro. nós, né? Eu queria muito que ele acertasse, eu não torço pro pior. Eu queria que ele acertasse para morrer menos gente. Eu tive parentes, amigos que morreram. Trágico, gente nova morrendo, gente de 50 anos morrendo, né? Gente mais velha morrendo. Eu tenho, assim, os idosos estão sofrendo muito. Quem tem gente idosa em casa sabe que os problemas mentais aumentaram muito. A gente nem fala sobre isso, porque é tanta tragédia para falar, né, que a gente não fala. A defasagem, o problema de não ter aula é gravíssimo. Você vai criar uma defasagem escolar de aprendizagem que vai nos custar muito caro nos próximos 10, 20 anos. Então são muitos os problemas daqueles que a gente não consegue nem falar, Isabela, porque você só consegue falar de morte. 4.000 pessoas mortas por dia. São famílias destroçadas. Então, assim, o Bolsonaro foi muito irresponsável, foi muito incompetente. Né? Então é isso, fica querendo proteger os filhos, que nós conhecemos bem, né? Que não devia ficar protegendo, eles têm que ser investigados. Você tem religião, Marcelo Freixo? Eu acredito muito em Deus, mas eu tenho a conexão direta com o cara lá. Então, eu acredito muito em Deus, eu converso muito, eu tenho uma espiritualidade muito forte, muita. Cuido muito disso. Falando em Deus, vamos então agora para o nosso bloco. Quem você curte, comenta ou compartilha. Quem ganha um like de Marcelo Freixo? Eu queria dar um like assim, para todo mundo que organizou as campanhas, por exemplo, a CUFA, né? E outros que organizaram as campanhas humanitárias no Brasil de entrega de cesta básica. Eu acho que esse foi um gesto muito importante, que não dá para você esperar tudo do governo. Né? Então, assim, muita gente se mobilizou para entregar comida em quem estava passando fome. E hoje a gente tem um número muito assustador. Né? Você tem 9% da população brasileira hoje é formada de famintos. Esse número saiu agora, esse mês. 9% de famintos. 116 milhões, gente, olha isso, 116 milhões de brasileiros, mais da metade da população, tem insuficiência alimentar, ou seja, não come o que deveria comer. Mais da metade da população brasileira. Então a gente tem um Brasil hoje de fome, né? De fome. Então acho que quem se organizou para distribuir comida, estou citando aqui a Central Única das Favelas, mas tem várias outras organizações que fizeram isso, tem like, ia dizer, eu entrego tudo quanto é seguidor, porque bom merece. like. Boa curtida. Márcia Pinho. Quem você comenta nas redes sociais? Quem ganha um comentário do deputado federal Marcelo Freixo? Comenta os filhos, por exemplo. Comento. Não, olho sempre os filhos, com uma maneira de controlar também, né? Então, fico olhando lá. Minha mulher tem uma rede social muito bacana. Marcelo Freixo assim. É ciumento? Não, pior que não. Segundo ela, não, o que é bom, né? Quem tem que dizer se eu sou ciumento ou não é minha mulher, né? Mas não sou. Nem com a filha? Não sou. Com a filha sou. Ah, sempre tem o pai, né? Com a filha sou. Falei com ela hoje, porque ela tá... É um bom sogro? Sou muito bom sogro. Ai dele, se disser que não. Minha filha namora o Pedro, que é irmão do Marcelo Iuca. Ah, é? Que é irmão do Marcelo Iuca, que foi meu grande amigo, Sim, irmão, né? do Grupo Rapa. O Pedrinho, irmão do Iuca, é o namorado da Isa, mas está sempre lá em casa. É o seu genro, fica lá né? em casa, meu genro. E querido, é quase filho. Quem Marcelo Freixo compartilha? Eu compartilho o 342 Arte, que eu acho que é genial, que a Paulinha Lavigne faz lá, criticando, acho que é bom. Né? Paula Lavigne, esposa do Caetano Veloso, que é uma ativista muito bacana ali das redes sociais. Eu acho que é uma coisa boa da gente estar sempre atento. E quem que eu compartilho? Não compartilho minha equipe que faz isso, eu não sou muito... Ah, você é de rede social, você pode compartilhar o de frente com elas. Boa. Quem é? Agora chegou a hora. Chegou meu sapato vermelho. Ai, meu E Deus. quem é o crush de Marcelo Freixo? Não vale a Antônia, não vale. Não, lógico. Rita Cadillac. Rita Cadillac? Olha! A gente tá doido pra trazer a Rita Cadillac aqui. Isso me chama. Crush de várias gerações. Aí, Rita, tá ouvindo, de várias né? gerações. Não, eu nunca a conheci, mas já Assistiu o filme da Rita, já? Gente, a Rita ia fazer show dentro do Carandiru. Sim.
maravilhosa, né? Uma figura extraordinária. Uma figura incrível. Fez parte das fantasias de Marcelo Freixo na adolescência. É melhor nem falar sobre isso, mas muito. Muito bom, Freixo, mandou bem. Adorei o crush Marcelo Freixo e nem demorou muito. Isso é um crush geracional também, né? Tem muita gente nova que não vai entender nada, mas quem é da minha idade vai concordar. Mas a geração nova dá um Google aí, vocês vão se surpreender. Vamos então agora, chegou ao fim, gostou, Freixo? Adorei. A gente apertou muito. Nem foi difícil ficar de frente com elas, né? Zero difícil. Chamem mais, adorei. Vocês são geniais. Um carioca de Niterói, a gente poderia falar? Eu tenho uma alma muito carioca, né? Muito, né? Muito carioca. Eu sempre vivi muito no Rio, trabalhei, dei aula no Rio, né? Assim, eu morava em Niterói, mas minha vida sempre foi muito no Rio, trabalho no Rio, e eu acho que hoje minha identidade com o Rio é total. E a gente quer agradecer muito, Freixo, esse bate-papo, a gente vê sempre você em questões muito, né? Falou aqui, mas é bom a gente, né, conhecer a pessoa em si, todo mundo assim, isso é mais do que democracia, isso é diversão, é bate-papo. Exatamente. E é isso que a gente gosta. Vida. A gente precisa disso, né? A vida está muito dura, a vida está muito difícil, o mundo está muito pesado, a gente precisa buscar espaço para falar da gente, para sorrir, para brincar e falar de coisa boa. Conhecer esse flamenguista que já quis jogar bola pelo Fluminense, né? Pois é, o pessoal do Flamengo vai ficar bravo aí. Rita Cadillac, um beijo do Marcelo Freixo. Beijo, Rita. Alô, Centrão! Opa, calma aí. Vem aí o governador do Rio. Obrigada, Freixo, pela presença, Obrigado, pelas brincadeiras, Márcia, pelas verdades, Isabelle. pela Obrigado, discussão. equipe. Importante pra gente ter sempre um Rio de Janeiro melhor e um Brasil melhor. Beijo no coração de todo mundo que acompanhou a gente aqui no De Frente com Elas. Beijo, minha loura. Beijo, Isabelle Benito. Obrigada, Marcelo Freixo. Um beijo gigante para os nossos ouvintes. Você viu o Ibope, Isabelle? Nossa, arrasando. Bafão, só subindo. Aquela curva só sobe, parece até o Pão de Açúcar. A gente adora.